Se tiver tudo certinho, então esses 3 tem. Esse sempre tem que ter. Tudo certinho. Ah, não tem nenhum problema na empresa, não é obrigado a divulgar os principais assuntos, certo? E não tem nenhum relatório que acompanhe as demonstrações contábeis que não sejam as demonstrações contábeis de nota explicativa, só vai ter esses 3. Tá? Então, deixa eu só agora fechar esse aí. Deixa eu abrir outro. Compartilhar com vocês. Não funcionou. Pera aí, gente. Deu treta aqui. Beleza, vamos ver se dá. Agora deu. Apareceu aí? Sim. Sim. Então, esse aqui é um modelo de relatório com abstenção de opinião, certo? Ele é praticamente igual ao relatório com ressalva. Até porque a abstenção de opinião tem um sentido bem parecido com a ressalva. Qual é a diferença? Ressalva, eu já digo, está errado, esse é o valor e esse é o efeito. A abstenção de opinião, eu digo, não posso te dizer se é certo ou se é errado. Mas daí, assim, se o auditor que foi contratado para avaliar aquele número tem um conhecimento técnico elevado para isso, não consegue dizer se está certo ou se está errado, qual é o entendimento de vocês? A empresa não tem condições de me mostrar se está certo ou errado. É porque está errado, né? Certo, se estiver certo, todo mundo tem condição de mostrar que está certo. Quando tu não tem condição de mostrar que tá certo, olha, 99,9% é porque está errado. Não vamos deixar o 100%, por isso que existe a abstenção de opinião. Mas 99,9% é porque está errado. Então, a abstenção de opinião, ela tem o mesmo formato que uma ressalva. A estrutura do relatório, ele é praticamente igual. Ó. Começa com o mesmo título, endereçado aos diretores. A opinião, ela tem o primeiro indicador de quais as demonstrações de qual a empresa que eu estou auditando. O que muda? O texto aqui da opinião é que muda. Assim, o da ressalva estava assim, em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção intitulada Base para opinião com ressalva. Aqui está escrito, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção intitulada Base para abstenção de opinião. Ou seja, eu tenho uma nova seção abaixo, que em vez de ser uma ressalva, é uma abstenção de opinião. Olha só, o que está escrito no texto? A companhia mantém ativos circulantes a receber oriundos de suas atividades, sem as respectivas provisões para perdas, que são aproximadamente 600 mil, para as quais fomos impossibilitados de avaliar sua origem, bem como sua capacidade de realização. Desse modo, não expressamos uma opinião sobre os mesmos. Ou seja, a gente não conseguiu avaliar, mas por quê? Fomos impossibilitados, ou seja, não deixaram a gente avaliar. Então, por isso eu não opino sobre aquilo ali. Então, a abstenção de opinião, gente, é quase como uma ressalva. A diferença é que a ressalva, eu sei que está errado e sei qual é o efeito dela na demonstração contábil. A abstenção de opinião, eu não pude dizer que está errado ou se está certo. Então, eu não opino sobre aquele número. Mas vocês que vão avaliar o balanço, falar, o auditor está dizendo que sobre os duplicados a receber ele não pode opinar, porque não deixaram ele olhar. Posso confiar? Não, né? Logicamente que não. É quase como se dissesse, tá errado isso aí, gente, abre o olho. Isso é abstenção de opinião. Aí o texto... Oi.
Então pode ter parágrafos variados, tipo assim, num parágrafo ele está dizendo, está se abstendo de falar sobre uma demonstração específica, no outro ele já está fazendo uma ressalva específica sobre um assunto. Assim, ó. Pode Assim. variar assim. Olha só como é que funciona na prática. Na literatura, tudo é muito bonitinho, né? Tudo é muito bonitinho. Dizer, não, tu tem esses 4 tipos de parecer. O parecer sem ressalva, com ressalva, abstenção de opinião e adverso. Mas o ressalva e a abstenção de opinião, ele é muito parecido. Ele é quase que a mesma coisa. Qual é a diferença? É que o auditor não pode dizer assim, ó, tá errado. Se eu não conseguir testar, não posso dizer 100% que tá errado. Eu tenho 99,9% de certeza. Eu tenho quase 100% de certeza absoluta, né? Que está errado, mas não posso dizer que é 100%. Entende? Por isso se tem essa questão de abstenção de opinião. Então, eu não posso opinar sobre isso. Mas no sentido que a literatura trouxe, ela trouxe no sentido que eu vou me abster de dar opinião do todo também. Então, nos modelos de relatório que tem, essa situação aqui, ó, em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção intitulada Base para abstenção de opinião, pode estar escrito assim, ó, em nossa opinião, nos abstemos de opinar sobre o conjunto das demonstrações contábeis, certo? Poderia estar escrito assim, ou seja, sobre o todo eu não vou falar, por quê? Porque não tive condição. E pronto, quer dizer que o auditor não conseguiu verificar nada, constatar nada daquilo ali. Então, o texto, quando foi montada essa questão de abstenção de opinião, era pensando no todo. Mas ela pode acontecer em parte, depois ela foi melhorada. Então, ela pode ser uma abstenção de opinião só sobre uma parte. Mas daí o texto também está entendendo que tu só vai ter. Então eu tenho abstenção de opinião, não posso ter ressalva? Não, a gente pode ter os dois. E aí, como é que eu faço? Eu tenho um relatório com ressalva e com abstenção de opinião? Não existe esse modelo. Na prática, como é que funciona? Quando existe ressalva e abstenção de opinião, nós tratamos tudo como ressalva. E aí escreve aqui a ressalva e embaixo a abstenção de opinião daquilo lá. Por isso que eu disse para vocês que a abstenção é muito parecida com uma ressalva. Então a gente trata tudo como ressalva. Só vai tratar como abstenção de opinião quando só existe um fato de abstenção de opinião. Aí eu faço isso, senão não. Tá? Então, no Senão, a caso, gente acaba tendo que tratar como ressalva. Aí não bota assim um parágrafo esse base para ressalva e no outro base para abstenção. Começa a ressalva e só dá continuidade dizendo que tem uma abstenção. E só dá continuidade aqui dentro disso aqui. Isso é a prática, tá? Isso é a prática. Modelos, tu procurar lá nos modelos, tu não vai achar isso aí que tu estás pensando e que acontece, tá? E que acontece. Eu me abster de dar opinião de alguma coisa, mas eu ter ressalva de outras. Tá? Não tem um modelo que, eu tenho um parágrafo. Que tipo de relatório vai ser esse? Um ressalva e abstenção de opinião? Não existe. Ou é a ressalva ou é a abstenção. Então, como a ressalva é mais comum, então se trata como ressalva e escreve a abstenção embaixo. Pelo menos não fica omisso. Porque a abstenção de opinião ele foi criado se existisse a abstenção de opinião do todo ou só de algum fato e não existisse mais problema que os outros. Mas não é o que acontece na prática. Na prática, eu posso ter uma ressalva e posso ter uma abstenção de opinião. E daí? Como é que eu encaixo nos modelos de relatório? Não existe isso. Não existe. Pode procurar nos modelos que não vai achar. Então, na prática, ele entra aqui tudo, em vez de abstenção de opinião, ressalva. Entra as ressalvas, onde eu quantifico o valor e o efeito, e depois eu escrevo o texto da abstenção de opinião e fica como se fosse uma ressalva. Tá? O resto continua igual. Ó, principais assuntos de auditoria, outras informações, responsabilidade da administração, responsabilidade do auditor e lá no final a data, tá? Eu vou abrir o adverso e depois com os parágrafos complementares. Estão vendo aí? Sim.
Sim. Beleza. Sempre o começo tudo igual. O que muda? No parágrafo da opinião, a primeira parte de identificação das demonstrações contábeis e da empresa continua igual. Agora, o parágrafo dentro do parágrafo da opinião, onde a gente dá a nossa opinião, é que muda o texto. Então, vem lá. Em nossa opinião, somos de opinião adversa quanto à adequação das demonstrações contábeis acima referida. Ou seja, a gente está dizendo que nossa opinião é contrária à adequação das demonstrações contábeis que a gente citou aqui em cima, certo? A gente já disse aqui. Aí, semelhantemente à ressalva ou abstenção de opinião, a gente abre aqui um parágrafo citando, né, o motivo disso. Então, base para opinião adversa. O que está me embasando para mim ter uma opinião adversa? A opinião adversa é quando existem problemas generalizados. Tá? São vários problemas que, mesmo que eu identifique, vai mudar muito as demonstrações contábeis. Então, vai mudar totalmente. Então, eu preciso me abster de dar uma opinião adversa. Então, olha como fica o texto, mais ou menos, de uma opinião adversa, de uma ressalva da opinião adversa, digamos assim. Os ativos e passivos da companhia não seguem as normas e práticas contábeis quando se trata da competência dos registros. Não estão atualizados pelas variações existentes, tampouco trazem todos os direitos e obrigações, fato que distorce significativamente os totais de bens, direitos e obrigações, assim como o resultado divulgado. Quando ajustadas todas essas situações, os valores por hora apresentados sofrerão, né? Aqui errei o texto. Sofrerão inúmeras alterações que demonstrarão outra realidade à empresa XXY. Entendeu? Aqui, deixa eu já salvar isso aqui. Sofrerão, porque tu vai fazer ainda é futuro, né? Sofrerão e demonstrarão outra realidade. Isso é uma abstenção de opinião, certo? Tem tanta coisa errada que se tudo isso for feito, vai ser outra coisa que vocês estão enxergando totalmente diferente disso aí. Então, isso é uma abstenção, uma opinião adversa, desculpa. Opinião adversa. O resto continua igual. Ó, principais assuntos, outras informações e responsabilidade do auditor e da empresa e a data lá embaixo. Tudo isso continua igual. Então, o que a gente obrigatoriamente tem que ter? Temos que ter o parágrafo inicial da opinião, temos que ter o parágrafo da responsabilidade da empresa e responsabilidade do auditor. O parágrafo de principais assuntos, tenho que ter? Não. Só tenho que ter se a minha empresa for listada ou inscrita na Bolsa de Valores. Parágrafo de outras informações que acompanham as demonstrações, tenho que ter? Não, só se existir algum tipo de informação divulgado junto com as demonstrações contábeis. Parágrafo de ressalva, abstenção de opinião ou opinião adversa, eu tenho que ter? Não, o bom é que não tenha, só vai ter se realmente tiver problema. Então, se não tiver ressalva, opinião adversa, abstenção de opinião, e não tiver a questão dos principais assuntos e outras informações, eu vou ter 3 parágrafos sempre. Se tiver ressalva, 4. Eu tenho principais assuntos, sou obrigado a mencionar. Então, tem que botar ele ali. Eu tenho outras informações, tem que botar. Isso só vai agregando mais, tá? Mas o resto, a estrutura praticamente fica sempre igual. O que muda é o texto aqui, onde a gente emite a nossa opinião, ou seja, com ressalva a gente diz, em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam a realidade. Sem ressalva, né? Elas apresentam a realidade. Com ressalva, a gente escreve, em nossa opinião, exceto pelo fato daquele que nós citamos ali na ressalva, a demonstração contábil representa a realidade. Ou seja, que é 1, é 2, é 3 fatos, né? E que daí o resto tudo está correto. A abstenção de opinião, a gente vai dizer, em nossa opinião, exceto pelo aquele fato que a gente se abstém de dar opinião, está tudo certo. Opinião adversa, aí muda um pouquinho. Em nossa opinião, somos de opinião adversa. Daí já quer dizer que é o todo, certo? Então, esses são os tipos de relatórios. São muito parecidos na sua estrutura, se diferenciam principalmente no momento da opinião e, claro, quando existe ressalva, abstenção ou opinião adversa, vem o complemento para justificar por que eu estou ressalvando, por que eu estou tendo uma opinião adversa e por que eu estou tendo uma abstenção de opinião. Não posso simplesmente dizer,
sou contra isso aí e não botar nada para justificar. Vou dizer, ó, tá errado o cliente. Tá, mas tá errado o quê? Certo? Então, eu não posso simplesmente fazer isso. Eu preciso justificar. E é por isso que entra o parágrafo da ressalva, da abstenção e da opinião diversa. Só um minuto. Agora nós temos um relatório, tá? Que está lá nos anexos também da apostila de vocês, que ele é o quê? É um relatório sem ressalva, mas que tem parágrafos complementares. Ou seja, ele é sem ressalva. Se fosse uma empresa listada na Bolsa, nós teríamos 5 parágrafos. Da opinião, certo? Dos principais assuntos, das informações que acompanham as demonstrações contábeis, responsabilidade da administração e responsabilidade do auditor. Então, ele é sem ressalva, certo? Porém, ele pode ter um 6º parágrafo, que é um parágrafo de ênfase. Ele pode ter um 7º parágrafo, que é o de ênfase mais o de incerteza relevante quanto à continuidade. Ele pode ter um 8º parágrafo, que é um parágrafo de outros assuntos, certo? Segue a mesma estrutura, ó, nome igual, endereçado aos auditores, o parágrafo da opinião sempre demonstrando qual é a empresa que foi auditada e qual é o exercício social que está auditado e quais as demonstrações. Logo em seguida, já a nossa opinião, né? Ó, em nossa opinião, as demonstrações contábeis representam a realidade. Aí agora é o seguinte, eu não tenho ressalva, mas eu tenho uma incerteza relevante relacionada à continuidade operacional. Ou seja, a empresa tem um risco de continuidade. Pode ser que ela não continue por muito tempo e o auditor tem que fazer menção no seu relatório quando a empresa tem esse risco, mas a empresa vem tomando algumas medidas para mudar. Se a empresa não toma nenhum tipo de medida para mudar esse risco, diz assim, ó, foda-se, né? Eu não vou abrir um parágrafo de incerteza relevante relacionado à continuidade operacional. Eu vou ressalvar, certo? Então, eu vou ressalvar. Esse parágrafo só é aberto quando a empresa tem o risco, mas ela já vem tomando medidas para resolver. Então, apesar do nome incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional já derrubar a empresa, né, o nome do parágrafo acabar com ela, o propósito do texto que vem escrito ali é bom, não é ruim. Mas, assim, quem escreveu isso foi infeliz nesse nome. Porque tu manda um parágrafo desse para o empresário e ele lê ali incerteza relevante relacionada com a quantidade operacional e quer te matar já. Não, agora tu já está dizendo que a minha empresa não vai mais viver, que não sei o quê, pelo título. E é verdade que o que a gente entende é isso. Quando bota isso, o título quer dizer que, ó, tá complicado. Mas, na verdade, esse parágrafo só vai existir, que é um parágrafo complementar, quando existir esse risco, mas a empresa já vem tomando algumas medidas para sanar o risco. Então, ó, quando houver e for corretamente divulgado em nota explicativa, quando houver e não for divulgada em nota explicativa, aí é uma ressalva adversa. Então, quando existir o risco e for corretamente divulgado em nota explicativa, eu digo assim, a empresa vai divulgar o que ela está fazendo para mudar, vai existir esse parágrafo. Agora, quando existir esse risco e não foi divulgado o que ela está fazendo, que medidas ela está tomando para resolver o problema, aí é uma ressalva ou adverso. Então, olha mais ou menos como é que fica o texto numa situação dessa. Chamamos a atenção para a nota explicativa 1, porque lá na nota explicativa 1 está dito o que a empresa está fazendo para mudar essa situação. Né? Então, chamamos a atenção para a nota explicativa 1, as demonstrações contábeis, né? Que indicam que a companhia incorreu em prejuízos sistêmicos nos últimos 3 exercícios sociais, o qual reduziu significativamente seu patrimônio líquido. A administração da companhia vem implementando reestruturações das operações com vistas à melhoria da sua performance, estrutura de financiamento e liquidez, na tentativa de oferecer resultados positivos para os próximos períodos.
A continuidade normal dos negócios da empresa depende do sucesso da administração na implementação das medidas descritivas da nota explicativa 1. Então, tu vai lá ler o que está na nota explicativa 1, ele está dito, olha, a gente está fazendo isso. Claro, vai acreditar 100% no que eles dizem? Não. O auditor, na opinião dele, também ele te dá uma noção de realmente se eles estão fazendo, né, tudo. Porque se for uma empresa que não tem ressalva, mas tem esse parágrafo, tu já vê que tu pode confiar no número, certo? Apesar de, às vezes, os números serem ruins, mas são verdadeiros. Então, tu pode confiar. Então, tu pode, às vezes, ser um investidor que injeta dinheiro na empresa e vai fazer ela melhorar, né? Agora, tu confiar, tu ter um parágrafo desse de continuidade operacional e ainda tiver um monte de ressalva, aí é outra história, né? Mas isso aqui, gente, ó, é um parágrafo complementar. Ele não é obrigado para todas as empresas, só vai ser obrigado se existir essa situação. Ou seja, se existiu o problema e existiu uma medida tomada pela empresa para regularizar. Então, o auditor cita isso no seu relatório. Parágrafo de ênfase. Ó, um parágrafo de ênfase, como eu citei para vocês. Ele é um comunicado sobre algo que pode afetar o patrimônio, mas ainda não está afetando. E está divulgado lá nas notas explicativas. Então, parágrafo de ênfase. Mudança de acionista pode incluir o assunto, se houver, né? E a base legal é essa NBCTA 706. Então, se existir, não quer dizer que tenha que ter em todos os relatórios um parágrafo de ênfase. Não é ressalva. Então, aqui, ó, como que ele é escrito? Chamamos a atenção para a nota explicativa XX das demonstrações contábeis, que descreve quanto à mudança no quadro de acionistas e também da redução do capital social, cujo propósito foi absorver os prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Ou seja, só estou dizendo, gente, o que aconteceu? Diminuiu o capital social da empresa, né? E mudou o quadro, mudou o quadro de acionista e diminuiu o capital social da empresa, justamente para absorver os prejuízos acumulados em exercícios anteriores. Lá na nota explicativa XX vai ter mais detalhe disso. Isso aqui, gente, foi uma ênfase que eu escrevi para um cliente nosso. Era uma empresa que tinha um capital social de 80 milhões de reais, mas tinha prejuízos acumulados de 78 milhões de reais. Certo? Para que ficar divulgando isso? Se tu deixar os prejuízos acumulados 78 milhões de reais, nunca mais essa empresa vai poder distribuir lucro, porque até suportar, até os lucros dos exercícios absorver 78 milhões aí, vai muito tempo, né? Então nunca mais vai distribuir lucro. O que se fez? Se fez uma redução de capital para absorver esse prejuízo. Então, 80 milhões menos 78 sobrou um capital social de 2 milhões. Por que isso foi feito? Porque mudou os sócios da empresa e fizeram isso para ajustar a casa. Beleza, é só uma menção. Tá errado? Não, não tem nada de errado nisso. Tá? Não tem nada de errado. Só agora aqueles 78 milhões de prejuízo, ele sumiu, foi absorvido pelo capital social, que antes era 80 milhões, virou 2. Certo? Isso é um parágrafo de ênfase. E como é que fica a estrutura do relatório? Bom, se tiver os principais assuntos, nós teríamos que botar aqui, antes dessa incerteza aqui, os principais assuntos, certo? Se não tiver, fica assim. Bom, se tiver outros assuntos... não, quer dizer, desculpa, gente, desculpa. É depois. É porque tem um outro parágrafo que é de outros assuntos que também pode ser um parágrafo complementar. Então, além do incerteza relevante em relação à continuidade e da ênfase, a gente pode ter um outro parágrafo complementar chamado de outros assuntos. O que são esses outros assuntos? São situações que não estão relacionadas ao trabalho em si, a notas explicativas, mas fazem, assim, é importante a gente fazer menção. Normalmente, que as demonstrações contábeis do exercício anterior, que estão ali sempre comparadas, né, como a gente aprendeu lá na quarta fase, normalmente dizendo, olha, elas foram auditadas por mim ou por mim, quando são auditadas por mim, não digo nada, mas quando foram auditadas por outros auditores, tem que ser falado. Ou quando não foram auditadas, né? Então, eles vêm nesses outros assuntos aqui, certo? Então, a estrutura fica assim, quando existirem outros parágrafos. Pode ser que a gente tenha esses 3 outros parágrafos no mesmo relatório, mas pode ser que a gente tenha só um. Então, logo após a opinião, se não tiver ressalva, vem esses pontos aqui, incerteza, a ênfase, né? E esses outros assuntos.
Se tiver ressalva, se coloca a ressalva primeiro, tá? Se coloca a ressalva primeiro. E aí pode vir ainda o ponto da incerteza, pode vir a ênfase e de outros assuntos. Aí depois continua os principais assuntos de auditoria, as outras informações que acompanham as demonstrações contábeis, responsabilidade da administração e responsabilidade do auditor. Ou seja, esses dois últimos têm que ter. Opa, passei muito rápido aqui. Os dois últimos têm que ter. Esse aqui de informações que acompanham as demonstrações contábeis, se não tiver, não vai existir. Dos principais assuntos de auditoria, se não for uma empresa listada na Bolsa de Valores, né, não vai existir. E esses aqui são outros assuntos, se existirem, vão ter que ter. Então, são parágrafos complementares que são incluídos naquela estrutura básica dos 5 parágrafos, que podem virar só 3, se eu não tiver principais assuntos de auditoria e eu não tiver outras informações que acompanhem. Então, dos 5, pode virar 8, certo? Pode virar 8, que é o parágrafo da incerteza relevante, que é o parágrafo de ênfase e o parágrafo de outros assuntos, que ainda pode virar 9, se tiver ressalva, certo? Ou abstenção de opinião ou opinião adversa. Então, dos 5, podemos chegar em 9. Ou dos 5, a gente pode ficar só com 3, que são os obrigados, ou esses 3, a gente tem mais o da ressalva, tem mais o da ênfase, tem mais o da incerteza relevante, tem mais de outros assuntos. Ou seja, dos 5, vira 7. E assim vai, depende do que a gente tem. Alguns precisam ficar, outros não vão aparecer. Então, o que precisa ficar? O da opinião, o da responsabilidade da administração e o da responsabilidade do auditor. Esses são obrigatórios. Se tiver ressalva, o da ressalva. Esse é obrigatório. Se tiver abstenção, o da abstenção. Se tiver opinião adversa, o da opinião adversa. Beleza. Os outros, só se tiver e são complementares. Então, essa é a estrutura desses relatórios de auditoria. Isso aí tudo, gente, tá lá na apostila de vocês, tá? Tá lá na apostila de vocês, nos anexos. Então, né, resumidamente, apareceu aí para vocês o slide já? Sim. Tá. Então, resumidamente, né, aqui, em regra geral, o relatório dos auditores sobre as demonstrações possui 5 parágrafos. Quando existir ressalva, abstenção de opinião, opinião adversa, incerteza sobre a continuidade operacional, ênfase ou outros assuntos, o número de parágrafos será aumentado. Depende do que vai existir, certo? E depende do que não tiver. Data e local do relatório. Então, aquilo que eu falei para vocês. Data e local. Deve ser datado e assinado pelo auditor responsável com o respectivo número de registro, CRC, CVM ou Banco Central. Então, se for uma empresa controlada pela CVM e pelo Banco Central, além do meu registro de contador e do Conselho de Auditor no Conselho Nacional de Auditores Independentes, eu preciso ter esse registro aqui. Lembram lá da parte da competência técnica, lá da primeira parte da apostila? Né? Preciso ter mais esse registro. Se for uma empresa controlada pelo Banco Central, eu preciso ter o registro no CRC, o registro no Conselho Nacional de Auditores Independentes, que é aqui no próprio CRC, o da CVM e mais o Banco Central. Então, eu não posso sair assinando relatório de auditoria de qualquer empresa. Eu preciso ter os registros, porque senão eu sou penalizado, né? Aí é antiético. Como regra geral, a data deve ser a do último dia de trabalho em campo. Então, quando a gente chegar lá nos papéis de trabalho, vocês vão ver que os papéis de trabalho possuem data de começo, data de fim do trabalho. Essa data de fim do trabalho é a data que tem que estar aqui, justamente para finalizar o período entre a data base, que é 31 de dezembro, e a data do trabalho, para que todos os problemas relevantes que possam ter acontecido aqui, que possam ser tratados como eventos subsequentes e que exijam algum ajuste contábil, o auditor ele possa visualizar isso, se for comunicado, e aí fazer o papel dele, tem que mexer, exigir. Por quê? Se isso acontecer, o auditor saber e ele não fizer nenhuma menção, ele é responsabilizado, tá?
também, assim, né, para tirar um pouco da responsabilidade dele, né? Olha, sair de dentro da empresa, dali para frente não é mais responsabilidade minha. Qualquer lançamento contábil que vai ser feito a partir dali, o número que o auditor fechou, levou o balancete assinado e a carta de administração assinada, não é igual o que a empresa tem lá no ano seguinte, né? Ó, no ano seguinte ela trouxe, o saldo do ano passado não fechou com aquele que o balanço foi auditado. Como se a empresa mexeu? Quando que foi feito o lançamento? Foi feito no dia 15 de fevereiro. O auditor encerrou dia 9, ele não tem responsabilidade sobre isso não, tá? Então, para esse tipo de coisa também, tá? Então, para isso que servem as datas. Precisa ser datado. Pessoal, vou postar para vocês lá. Vai estar lá com a aula número 7, se eu não estou enganado, com data do dia 19, tá? Procurem, não é a data de hoje, é uma antes da de hoje. Eu vou postar lá um material que é uns vídeos explicando sobre essa estrutura do relatório de auditoria que eu expliquei para vocês, né? Qual o propósito de tudo isso, que foi desde lá de 2016, tá? Prestem atenção naquilo que vai só contribuir com tudo isso que eu expliquei para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos começar a falar de papéis de trabalho de auditoria. E a próxima prova, nós vamos dividir ela entre relatório de auditoria e papéis de trabalho. E depois a gente vai para a prática da auditoria. Aí a gente vai toda a aula praticamente só ficar fazendo um trabalho que é uma revisão de auditoria sobre demonstrações contábeis. Aí eu vou ficar aqui no Excel explicando para vocês. Vocês lá no Excel podem fazer em grupo, discutir, alguém fazer uma parte, alguém fazer outra. Né? A gente inicia as aulas, depois, beleza, agora vocês podem cada um fazer uma parte, depois junta tudo e vamos fazer um trabalho em grupo à distância, né? Online. Beleza? Era o que eu tinha programado para hoje para vocês. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tudo certo. Não. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tudo. Beleza. Podemos encerrar então? Sim. Podemos sim. As aulas estão todas gravadas, estão lá postadas lá no AVA, exceto aquelas primeiras que deu problema, mas acho que todas as outras eu já postei lá para vocês. Eu quero agradecer lá para vocês, né, o 0 visualizações de vocês, né, nos meus vídeos lá no YouTube, no meu canal de YouTube, tá bombando com 0 visualizações de vocês. Mas a gente já tiver na aula. Tá bom? Famoso. Né? Já tenho 0 visualizações. Fico aqui até meia-noite carregando o vídeo, postando lá e tenho 0 visualizações. Mas tá bom, tá lá. Se precisarem, Tá vendo? vai. É sinal de que a gente tá tudo aqui na hora da aula, não precisa nem assistir lá no... Mentira, porque tu falou a semana passada e tu pediu para mim postar e tu não visualizou ainda. Tá lá 0 visualizações. Não, senão não tá... Eu vou ver esse fim de semana. Não, agora vamos assistir no YouTube. Nem Fim de semana. GCL nem precisa, porque agora essa aula de hoje só foi melhorando aquele assunto que a gente falou na aula passada. Prestou atenção hoje, não precisa. De nada. Esqueço. Tá vendo? Eu ia abrir o vídeo para saber. Tá. Gente, agradeço aí a presença de vocês. As aulas virtuais a gente acaba sendo assim mais rápido do que lá presencial, até porque nossa interatividade é um pouco diferente, né? Mas o conteúdo vem sendo o mesmo, tá? Vem sendo o mesmo, assim, a gente não tá atrasado, né? Porque a gente termina um pouquinho antes que, não, então vocês não tá dando aula até 10 horas. Não, o conteúdo é o mesmo. É só porque é aquela questão de o entra e sai da sala, às vezes uma conversa paralela, isso tudo é essa economia de tempo, né? Certo? Não precisa bater no quadro, com o pé no chão. Exatamente, não preciso fazer isso, tá? Então tá, gente. Não tem intervalo? Não tem intervalo também, né, Júlio? Bem pensado. Morrendo da fome aqui já. Não, eu também. Cheguei a 1 milhão, não deu tempo hoje de comer. Certo? Então tá, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Certo? Professor também. Até mais. Boa noite. Boa noite. Abraço. Valeu, professor. Fica com Deus. Abraço. Tchau. Vocês também.